Olá, meus irmãos e irmãs. Novamente nos reunimos hoje com o nosso encontro, a palavra do pároco, onde esse pároco, Padre Miguel Lousada de Almeida Marques Costa, pároco da São Martinho de Porto Alegre, convida você a partilhar a palavra de Deus, que nos é dada neste domingo, nesse 11º domingo do tempo comum. Então, vamos meditar o evangelho desse domingo, que é de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 4, de 26 a 34. Então, para aqueles que estão ouvindo a primeira vez esse programa, esse encontro, essa partilha, nós seguimos o método da leitura orante, que é feito um método de leitura da palavra de Deus, onde nós seguimos aqueles 4 degraus da leitura, da meditação, da oração e da contemplação. A leitura é o estudo do texto, aquilo que o texto diz, onde nós não interpretamos, mas apenas entendemos. O segundo ponto é o que o texto me diz, que é a meditação, aí sim, aquilo que mais me chamou a atenção. E a oração é o fruto desses 2 passos anteriores, da leitura, da meditação. Então, agora, a partir disso, nós nos perguntamos, o que eu vou dizer a Deus? Aí, então, brota do nosso coração a oração, aquilo que nós levamos a Deus. E o último passo é o momento da contemplação, que é a elevação da nossa alma a Deus. Então, é o momento final onde nós acalmamos nosso coração, rezamos, cantamos, deixamos aquele texto, a oração, tudo que fizemos até aquele momento ali com aquele texto, sedimentar no nosso coração, deixamos que o Espírito Santo de Deus haja no nosso coração, na nossa vida, e é o momento em que Deus nos proporciona a experiência do mistério que estamos rezando, através do entendimento, através de um sentimento, através de uma compreensão. Então, esse é o 4º ponto. Claro, o objetivo é conversão na nossa vida, à luz da palavra de Deus, onde nós somos chamados a colocar em prática aquilo que o Senhor vai nos ensinando. Lembrando aquilo que Jesus nos ensina. Não basta dizer Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando. Então, nós vamos pegar a sua palavra, que deve ser luz para os meus passos e para os seus passos também. Então, se você não tem a Bíblia com você, procure agora pegar a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, e vamos juntos. Então, vamos começar então com a nossa oração inicial e depois vamos para o texto. Então, rezamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, convidamos nossos santos anjos da guarda, esses nossos amigos que vão nos ajudar agora também, nos proteger e vão nos ajudar na compreensão desta palavra. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governa, ilumina. Amém. Consagramos, e hoje de forma especial, nesse final de semana, já no sábado, estávamos celebrando o Imaculado Coração de Maria, queremos consagrar a ela essa nossa reflexão, que ela nos cuide, nos proteja, ela foi aquela que acolheu a palavra de Deus, que se encarnou no seu seio. Então pedimos a ela que seja conosco e consagramos tudo a ela, colocamos aos cuidados da nossa mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo,
e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que todo esse nosso encontro, seus frutos e consequências, cada um de nós que participa, sejamos protegidos pelas santas chagas de Jesus, que tudo seja para a sua honra, a sua maior honra e glória e salvação das almas. Então, permanecemos na nossa oração, Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor das sementes. É menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender. Só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos, o que o texto diz? Sobre o que Jesus está falando? Essa é uma pergunta muito importante, porque vai situar todo o texto, nossa compreensão. Tá? Então, naquele tempo, Jesus disse à multidão. Então, aqui é para todos. Não é apenas para os discípulos. Quando a palavra de Deus coloca multidão, ela faz uma distinção. Multidão não são apenas aqueles discípulos. Os discípulos são aqueles que já fizeram pelo menos a sua primeira opção por Jesus e já estão caminhando com ele. Essa é uma característica do discípulo. Ele segue Jesus. Ele escuta e segue. Já pode ser de uma forma inicial, às vezes alguns abandonam, mas já está seguindo. A multidão não. A multidão é aquela que está, quem sabe até escutando pela primeira vez. Multiplicação dos pães e outras coisas mais, por exemplo, a toda aquela multidão que Jesus sacia. Nem todos são discípulos. Então aqui Jesus está falando para todos aqueles que estão escutando a sua palavra. E ele diz assim: o reino de Deus é como quando alguém. Então, sobre o que Jesus está falando? Sobre o reino de Deus. Então, Jesus está falando sobre o reino de Deus para a multidão. Então, ele começa a explicar a dinâmica do reino de Deus, que é essa realidade onde Deus reina, Deus é o Senhor. Então, como é que cresce o reino de Deus? É sobre isso
que Jesus está falando. Crescimento do reino de Deus. Então ele diz assim, ele faz uma comparação, ele usa uma parábola, são parábolas que ele usa. São comparações com uma realidade que as pessoas entendem para poder fazer um paralelo com essa realidade sobrenatural do crescimento do reino de Deus, sobre o reino de Deus. Então ele diz, olha, o reino de Deus é como? Então, qual é a comparação que ele faz? Faz agora da semente, nós vamos ver. Quando alguém espalha semente na terra, ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Vamos pensar? É uma comparação. Certo? O que Jesus está querendo dizer? Então, vamos pensar nessa realidade. Então, alguém semeia, né, a semeia a semente na terra, ok? Mas a terra, a compreensão é essa, então, a terra faz crescer a semente, então, alguém semeou, mas germinar e crescer aquela semente não depende da pessoa que semeou. É isso? Ó, o reino de Deus é como alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente que vai germinando e crescendo, mas ele, aquele que semeou, não sabe como isso acontece. Então, esse é um fato. Então, a pessoa semeia, mas o crescimento dessa semente não depende daquele que semeou. Ela tem uma força própria que vai, né, fazer ela crescer e germinar. E aquele que semeou nem sabe como isso acontece. Ok? A terra por si mesma produz fruto. Aí continua Jesus dizendo: primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, por fim os grãos que enchem a espiga. E quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Então vamos pensar. Tem uma força própria essa semente. Ela é semeada e a própria terra, quando ela é semeada, vai fazer crescer. E a pessoa que semeou não sabe. Agora, essa semente, essa semente, como é que ela cresce? Ela cresce de uma forma ordenada. Então, dentro da semente, né? Vamos pensar uma semente, né? Então, dentro dessa semente tem todo o potencial da árvore, ok? Da árvore, seja o que for. Como é que ela cresce? A semente, ela cresce primeiro as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. E depois, no final, ela fica madura. Depois que ela fica madura, vem a colheita. Então, o que está dizendo? Que tem uma ordem, que é uma coisa gradual. Essa semente, a semente, ela germina e não sai o fruto logo. Na verdade, ó, a semente, primeiro é a folha. E depois vem a espiga. Depois vem os grãos. E depois, esses grãos ficam maduros. E depois vem a colheita. Então, o fruto final é esse grão estar maduro e pronto para a colheita. Nós estamos falando do reino de Deus. Lembra, né? Então, germina, e ela germina segundo uma gradualidade.
onde o objetivo final é ela se tornar madura e pronta para a colheita. E esse ponto, ele segue uma ordem, já colocada na própria semente, que não depende daquele que plantou. O máximo que vai fazer, né? Vai regar, vai cuidar, mas ela, por mais que a gente cuide, por mais que a gente regue, por mais que a gente bote adubo, a semente não vai mudar o seu curso. Ela vai ser, ela primeiro produzir a folha, depois ela vai produzir a espiga, depois ela vai produzir o grão, depois esse grão fica maduro, e depois fica pronto para a colheita e vai ser colhido. Então, segue, é uma sequência, é gradual, ela cresce, essa força, então, faz crescer a semente de acordo com a sua própria essência. E vai disponibilizando esse crescimento gradual. Ok? Vamos juntando os quebra-cabeças, né? Estamos agora montando o que o texto está dizendo. E agora Jesus faz uma outra comparação. Ele diz, olha, com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Então, continuamos. Qual é o tema que nós estamos refletindo? Reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele que usaremos para representá-lo, Jesus. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Outra comparação. Que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Então, o reino de Deus é semelhante a... eu não me lembro, não sei se cheguei a ver, parece que é muito pequenininho. Tá? É a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende os ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então, o que está dizendo? O reino de Deus é como uma semente de mostarda quando é lançado na terra. Significa que ele é menor de todas as sementes. Mas o potencial de crescimento dele é muito grande. Que ele vai crescer maior que todos os outros. E tão grande que as outras, até as aves vão poder. Né? Diz, olha, vai ser maior que todas as hortaliças. E vai ser ramos tão grandes que até os pássaros vão poder. Ele era menor de todos, mas o potencial de crescimento dele é imenso. Ele se torna maior que todos. E abraça, né? E se torna abrigo. Pode abrigar as aves do céu, que até eram muito maiores do que ele no início. Mas agora essas aves mesmo vão fazer ninho, nos ramos dessa mostarda, né? Então, essa parábola diz isso. O reino de Deus é como um grão de mostarda que cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e pode abrigar no seu seio, abrigar nos seus ramos até os pássaros. Ok? E no final, Jesus diz assim, ele anunciava a palavra anunciava a palavra usando as parábolas. Desculpe, né? A parábola, como essas, conforme as pessoas podiam compreender. Mas aos discípulos, quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Então, os discípulos somos nós, são as pessoas que querem seguir Jesus. Né? Jesus então explicava o sentido das parábolas. Então, agora vamos já para a nossa meditação. Então, o que nos chama atenção?
E, gente, como é importante a gente entender isso. Essas parábolas que Jesus está contando aqui. Porque se a gente não entende, a gente vai se atravessar de uma forma na vida que não vai dar certo. Você entende? Deus é o Criador de todas as coisas, então a gente precisa entender o que Ele está dizendo, Ele nos ensina. Tá? Então Ele está falando do seu reino, do reino dele, do reino de Deus. Então, a primeira coisa que nos diz ali, o reino de Deus tem uma força própria. Quem que faz crescer o reino de Deus? Deus. Não é apenas o meu esforço, não é apenas o seu intelecto, nosso estudo, nossa inteligência. Por mais dotados de dons que nós sejamos, não é isso que faz crescer o reino. Você entendeu? Então, nada. Então, a gente não tem como fazer crescer o reino de Deus por conta própria. Simplesmente por um esforço humano. E Jesus, se lembra da parábola da videira, que nós já refletimos, que Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Tem uma passagem também da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que nós vamos ver divisões dentro da comunidade, e as pessoas da comunidade diziam assim, eu sou do Pedro, eu sou do Apolo, que era um outro pregador, eu sou do Paulo, eu sou de Cristo. Começaram a se dividir. Mas Jesus diz assim, mas Paulo diz assim, só um momento. Apolo, Pedro, né? Paulo são servidores. Ele usa uma linguagem também agrícola, ele diz assim, olha, eu plantei, o Apolo regou. Quem fez o primeiro anúncio foi Paulo, o querigma, anunciou. Agora, quem foi fazer a catequese foi o Apolo, quem ajudou a aprofundar e entender melhor aquela palavra sobre Jesus, enfim, foi o Apolo. O Apolo foi o catequista, que regou. Paulo plantou, o Apolo regou. Agora, mas ele diz assim, mas quem faz crescer, o mais importante, diz Paulo, quem faz crescer é Deus. Então, quando nós, até nos ajuda a entender, por exemplo, quando Deus nos pede algo para fazer, você não se preocupa com o sucesso. Só faça o que Deus lhe pede. Quem vai fazer crescer é Deus. Ok? E também não inicie uma obra se Deus não lhe enviou. Se Deus não nos envia, não faça. E não vai crescer. Não vai crescer, meu querido irmão. Porque quem faz crescer é Ele. E é das mãos dele que vem o crescimento. O que nós precisamos fazer é semear. Vamos semear a palavra. Somos enviados por Deus para semear. Cada um na sua missão, seu estado de vida, enfim. Mas quem faz crescer é Deus. E o segundo ponto, que é muito importante a gente entender, gente, eu já falei um pouquinho no início, é a gradualidade das coisas no reino de Deus. A conversão, ali fala, né? Primeiro vem as folhas, depois vem a espiga, depois vem o grão, depois fica maduro e depois... E é assim. Ou seja, ninguém é santo de um dia para o outro. Você entende? A fé de uma pessoa, ela passa um processo de amadurecimento. Então, não é porque a gente fez um retiro que estamos prontos. Não é porque participamos num grupo de oração, fomos tocados por Deus e agora estamos... Não. É gradual. É lento e gradual. E vai seguir a ordem correta das coisas. Da forma que Deus dispôs para o nosso crescimento. E a meta, o que é uma semente se tornando madura? É a santidade. O que é ser colhida? É ir para Deus, para o céu.
E também na própria, isso para nós como pessoas. Agora, no próprio crescimento das coisas, né? Por exemplo, de um projeto que Deus nos pede para fazer, ele não vai se tornar pronto de um dia para o outro. Não é porque agora montamos uma pastoral, a nossa comunidade, um grupo de oração, né, começamos a nossa catequese, então agora ela está pronta. Ela vai seguir gradualmente este plano de Deus. Primeiro uma coisa, depois a outra, depois a outra, depois a outra. E não tem como a gente alterar isso. Se a gente pular, não vai dar certo. Não vai funcionar. Já associando com o grão de mostarda, né, Jesus diz, o reino de Deus então começa pequeno. Mas quem vai fazer crescer é Deus, não é verdade? Então o potencial do seu reino é infinito, imenso. E é muito maior que todos os outros reinos da Terra. De qualquer reino, em qualquer lugar. Vamos entender isso. Bom, agora, dentro desse crescimento, cabe o quê? A minha parte, aquilo que Deus me pede para fazer. Então, nós começamos uma pastoral, aquilo que Deus nos pediu, um grupo de oração, enfim, um grupo de jovens. Vai começar pequeno. Começa pequeno. E Deus vai fazer crescer esse grupo gradualmente. Não é de um dia para o outro, porque a conversão não é de um dia para o outro. Ninguém amadurece de um dia para o outro. Então não adianta ter um grupão imenso de pessoas imaturas. Não. Ele vai fazer crescer, e é ele que faz crescer, dentro do tempo, e também da própria resposta que as pessoas vão dando. E então, primeiro ver a folha, não vai ver o fruto primeiro. De repente, a gente é aquele que vai ajudar a crescer a folha, e o outro vai ajudar a continuar na missão para fazer crescer a espiga. O outro vai ser o grão, e o outro vai ajudar a amadurecer o grão, e o outro vai ajudar a colher esse grão. Então, é importante a gente, nesse sentido, se pacificar. E tirar de nós uma ansiedade, ou colocar em nós algo que não é nosso. Não tente achar que você é que resolve todas as coisas. Não é porque você é muito capaz, que você é muito dinâmico, que você vai conseguir acelerar o reino de Deus. Não é assim que faz. Só vai acelerar se Deus quiser. Então, o que nós temos que precisar entender é isso. Nós temos que estar atentos e estar em comunhão com o nosso Senhor. Estar unido à videira. E colocar. Então, a nossa parte é ser instrumentos, colocar em prática. Isso sim, não podemos ficar totalmente passivos, não é isso. Mas aquilo que Deus nos pede para fazer, é o que nós devemos fazer. Ele nos coloca numa pastoral, é isso que vamos fazer. Vamos começar, mas entendemos que esse crescimento não é no nosso ritmo. É para a gente não desanimar. Você tem que fazer aquilo que Deus está te pedindo. Por ele dar tantos exemplos, por exemplo, o próprio exemplo dos apóstolos. Todo mundo conhece. Eram 12. Jesus mandou eles pelo mundo inteiro. Mas eles não viram a igreja pronta. A maioria deles. A igreja hoje, como nós conhecemos, toda essa estrutura que nós... Não viram. Muitos morreram sem ver. Mas eles lançaram a semente. Depois eram outros e assim por diante. E é interessante também entender essa questão da maturidade, né? Como é importante a gente perceber que Deus nos leva a uma maturidade. Ele quer que eu e você sejamos maduros na fé.
que essa maturidade não vem de um dia para o outro. Vem da nossa colaboração, vem da nossa prática, também da nossa resposta a essa graça que Deus vai nos dando. Mas será no tempo de Deus, porque quem conduz todo o processo é Deus. E nós colaboramos, somos chamados a nos esforçarmos a buscar as coisas do alto. Devemos fazer isso. Mas, mesmo que a gente se esforce, as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Então, meus irmãos, para terminar, eu cito um exemplo de uma mulher francesa chamada Elisabeth Lézer. Uma escritora francesa, se não me engano, do século XIX, XX, início do século XX, não sei bem, mas o exemplo é o seguinte: ela era casada com um médico e eles eram bastante envolvidos assim, na sociedade francesa, e também eles chegou um tempo que ela também até perdeu a fé, mas ela fez uma experiência, ela se converteu, ela começou um processo de conversão na sua vida. Mas o marido, que era médico, era ateu. Amava muito ela, mas era ateu. E ela também então começou a rezar pela conversão do seu marido. E também ela tinha um caderno espiritual, onde ela ia colocando, escrevendo suas experiências, dizendo que ela rezava, sofrimentos e tal. E ela ficou doente, não sei qual é a doença que ela teve, uma doença grave, seja câncer, não sei. E ela mesmo, então, oferecendo a sua doença, oferecendo tudo, né? Tudo para o seu marido. E seu marido não havia se convertido. E essa doença foi muito grave e ela morreu. E ela morreu e não viu, seu marido não se converteu. Ela não viu. Em vida não viu, ela não se converteu. Ok? Então, depois que ela tinha morrido, então, seu marido encontrou o seu caderno espiritual. Aí, lendo, pegou e começou a ler. E lendo os seus escritos espirituais, vendo todo o amor dela, todo o oferecimento que ela havia feito, tudo aquilo que ela havia feito, Deus usou isso. E ele se converteu. Se converteu, não só se converteu superficialmente, mas se tornou depois um frade dominicano. E morreu depois, mais tarde, num convento. Como frade dominicano, esse homem que era ateu, com todos os sacramentos, tudo. Entende? Quem faz crescer é Deus. E é no tempo de Deus. Por mais que te queira. Então, irmão, vamos levar no nosso coração isso para que a gente seja como Maria. Filhos obedientes. Que dizer, ó Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que a gente possa realmente agora, já vamos fazer a nossa oração, dizer, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ter um coração de filhos, semelhante à vossa filha predileta, Pai, a Virgem Maria, que em tudo soube fazer, tudo, somente aquilo que desejavas em sua vida. Que nós também possamos ser esses filhos amados, que façam tudo e somente aquilo que vós desejais na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, feche seus olhos agora e deixe que essa palavra agora entre no seu coração, porque o Senhor nos explica como discípulos, nos chama a atenção agora, nos convida, vamos entregar agora a nossa vontade a Deus, entregar os nossos planos a Deus. Olha, Senhor, quero te entregar. Você entrega o meu sacerdócio que é teu, Senhor. Todo o teu plano, toda a tua missão que tens para mim, você, irmão, minha irmã, entregue o seu matrimônio, entregue a sua missão, o seu apostolado. Entregue a Deus. Que seja feita a sua vontade.
Não se preocupe mais com aquilo que não depende de você. Deixa Deus fazer crescer as coisas no tempo certo. Nós possamos ser esses instrumentos dóceis de Deus. Que façamos tudo, e somente aquilo que Deus nos pede. Silenciamos nosso coração agora, acolhemos no nosso coração essa palavra. Senhor, nós te agradecemos o teu amor, a tua graça, o teu amor infinito. Que tudo agora, Senhor, toda a nossa vida colocamos nas tuas mãos, que seja feita sempre a tua vontade e não a nossa. Para que nós possamos ser esse fruto, Senhor, maduro, pronto para a colheita, quando chegar o nosso momento de irmos para a tua casa, para a casa do Pai. E isso tudo seja agora selado no sangue de Jesus. E que todo joio, tudo aquilo que era mal, que o Senhor tirou do nosso coração também, à luz dessa palavra, dessa graça derramada, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agora seja amarrado aos pés da sua cruz, para sempre. E que a bênção de Deus desça sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, para que você possa se tornar esse fruto maduro, pronto para a colheita, no momento em que Deus determinou por você. Abençoe os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alegre-se. Deus ama você. Confie na sua palavra, nos seus mandamentos.